Essa é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Eu sou o professor Eliezer e hoje nós vamos falar sobre os primeiros matemáticos gregos da antiguidade. Então é uma época antes de Euclides. Se você estivesse em Atenas em meados do século IV antes de Cristo e chegasse às portas de onde se reunia a Academia de Platão, você iria ver esta frase, que significa tão somente: não entre quem não saiba geometria. Então o conceito que eles tinham, que para você ser digno de pertencer à Academia de Platão, era necessário que você soubesse geometria. Então vamos falar de alguns geômetras, alguns matemáticos que existiram antes de Euclides propriamente dito. Porque Euclides, como eu disse, é o que temos a documentação em termos de obra matemática mais completa, pelo menos mais detalhada e com mais versões da antiguidade. Mas a primeira pessoa que poderia ser considerado um matemático, no sentido que nós poderíamos reconhecer como tal, é Tales de Mileto. Tales de Mileto, é óbvio que quando a gente fala de alguém ser um matemático na antiguidade, não estamos falando somente dele como matemático, mas as pessoas eram curiosas, as pessoas eram sábias, as pessoas se interessavam por miríades de assuntos e queriam relacionar todas as coisas e queriam encontrar o sentido da própria existência, a formação do próprio universo, do próprio mundo. Assim era com Tales de Mileto. Tales de Mileto nasceu na cidade de Mileto, que se localiza no que hoje chamamos Turquia, e viveu num período entre 624 a 546. Esses números aqui não são exatos. Na verdade, você não sabe nada a respeito de Tales de Mileto exatamente. Mas se estima essa data por quê? Porque, entre outras coisas, existe um relato nos comentaristas que escreveram sobre ele, que Tales previu um eclipse solar. E esse eclipse solar, então os estudiosos modernos podem, mais ou menos, imaginam que seja o eclipse solar que ocorreu em 585 a.C. Então, os astrônomos atuais sabem exatamente quando ocorreram, dá para calcular quando ocorreram os eclipses solares no passado. Então, estima-se que foi esse eclipse que Tales previu. Então, supõe, ele devia ter perto de uns 40 anos naquela época, então, um pouquinho mais, devia ser um cara mais maduro. Então, com isto, proviram essa data de 624 a.C., e aí ele teria morrido, também falam que morreu com 78 anos, então mais ou menos nessa época de 546. Mas, assim, são datas totalmente imaginadas a partir de tentativas de recobrar a vida de fragmentos existentes em diversos escritos. O próprio Aristóteles comentou e escreveu sobre Tales de Mileto. Então, Tales é uma pessoa que tem sua importância, e muitos sábios, muitos filósofos da antiguidade escreveram sobre ele, e muito do que nós conhecemos sobre ele é resultado desse relato posterior de vários comentaristas. Tales teria aprendido geometria, segundo também os comentaristas, em suas viagens ao Egito. A cidade de Mileto, aliás, toda aquela costa, aquelas ilhas do Mar Egeu, elas começaram a florescer no século VI, ou VII, final do século VII, começo do século VI antes de Cristo, no sentido de serem cidades com um grande potencial comercial. Então, aquelas ilhas e aquelas cidades eram portos importantes e que tinham várias rotas comerciais que
ligavam o Império Persa, que é o Império Aquemênida, que toda a região, desde a, planície, a Península da Anatólia, que hoje que é a Turquia, toda a região onde é a Síria, Iraque, Irã, a parte lá de baixo, Líbano, Israel, tudo isso pertencia ao Império Assírio. Que o Império Assírio, não, o Império Persa. Então, então as rotas comerciais passavam por essas ilhas e por esses portos. Mileto era um grande porto. E também com o Egito, que também, naquela época, já fazia parte, também era mais uma província do Império Persa. Mas, de qualquer forma, então, as pessoas tinham contato com essa riqueza multicultural, porque passavam por ali. Então, não se sabe realmente se Tales foi ao Egito. Tem uma história de que ele mediu a altura da pirâmide utilizando semelhança de triângulos, isso é contado sempre, mas alguns estudiosos realmente têm suas dúvidas se essas viagens que tanto Tales como depois Pitágoras, a gente vai falar, tiveram, podem nunca ter ocorrido. E na verdade, o conhecimento que eles adquiriram foi pelo fato de que tinha, naquela região onde eles moravam, um fluxo muito intenso de pessoas que vinham de várias regiões e traziam consigo também em sua bagagem elementos talvez culturais e que foram transmitidos e foram compartilhados ali, e às vezes dentro daquela ilha de pescadores, daquela região assim mais ou menos tranquila ali da costa da Turquia, poderiam ter se instalado também pessoas que vinham de outros cantos do Império e que ali se instalaram e puderam transmitir e puderam talvez interagir com os locais, transmitindo alguns conhecimentos nativos. Então pode ter acontecido isso. Mas o fato é, como eu falei, além da geometria, Tales se dedicou ao saber filosófico. Segundo o escritor Diógenes Laertius, que é um escritor posterior, ele já é da nossa era, do século V, da nossa era comum, ele é tido como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Então, assim, uma das coisas que o Tales tem é uma teoria de que a realidade, todas as coisas do universo são feitas a partir da água. Então a água seria o composto essencial para para toda a existência. Os sábios, obviamente, divergiam disso, mas em geral estava entre os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, que eram os 4 elementos que rondavam, que perscrutavam as teorias pré-socráticas sobre a constituição do universo. Antes, é claro, do atomismo de Demócrito, que surgiu com uma ideia nova de que toda a realidade, todas as coisas eram feitas de unidades indivisíveis, que eram chamadas de átomos. Bom, em relação à matemática, alguns resultados... Tales é o primeiro ser humano a ser atribuído individualmente resultados matemáticos. Não se tem certeza se realmente Tales demonstrou essas coisas que estão aí. Por exemplo, que um círculo é bissectado pelo seu diâmetro, que os ângulos da base de um triângulo isósceles são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Os pares de ângulos opostos formados por 2 retas que se intersectam é o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice, são iguais. O ângulo escrito em um semicírculo é um ângulo reto. Esse é um teorema que muitos autores chamam de teorema de Tales. Agora, o teorema de Tales que a gente conhece hoje, provavelmente, e esse certamente não tem nada a ver com Tales. Quando a gente fala de teorema de Tales, a gente lembra de retas paralelas e proporcionalidade entre os segmentos das retas que cruzam esse feixe de retas paralelas. Então, esse teorema provavelmente não é de Tales. Mas, por exemplo, esse 5 aqui, se 2 triângulos são tais que 2 ângulos de um lado e um lado deles são iguais a respectivamente 2 ângulos e um lado do outro, então esses triângulos são congruentes. Esse
do jeito que está enunciado aqui, esse aqui pode parecer dois casos. O caso ângulo, lado, ângulo, ou o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Se você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, dois ângulos retos, então esses dois casos realmente são o mesmo. Mas então também era necessário que se conhecesse esse outro fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo são dois ângulos retos. Então, mas de qualquer forma também todos esses resultados que são atribuídos a Tales, isto vem de comentaristas como Próculos. Lembre-se que Próculos é lá do século V, ele já é de Constantinopla, depois que a Alexandria já tinha basicamente passado o seu esplendor, já tinha declinado de todo aquele esplendor que existiu na cidade de Alexandria. Então, basicamente já era o início da decadência da cidade de Alexandria. Então, mas Próculos é um comentarista tanto de Euclides como de Eudemos, que foi um dos que escreveram a história a respeito de Tales. Mas pouco a gente sabe dele, e mesmo esses resultados, é possível que Tales conhecesse esses resultados? Sim, isso sim. Esses resultados são mais ou menos intuitivos, cada um deles, e é possível que ele tenha talvez elaborado demonstrações? Também sim, porque a Tales é atribuído ser a primeira pessoa para quem não só aquilo que você sabe seja importante, mas como é que você chegou àquele conhecimento. Então, essa mudança de perspectiva que a gente viu que os babilônicos, os egípcios, eles tinham regras muito boas, regras gerais, eles sabiam que aquela regra era geral. Eles faziam através de exemplos, mas como eu falei, de exemplos paradigmáticos, mas basicamente em nenhum dos escritos da antiguidade, tanto egípcio quanto babilônico, se menciona como é que o sábio em questão chegou àquele resultado. Então, faz assim que dá certo. Mas por que dá certo? Quem chegou a essa conclusão que dá certo? Essas coisas são realmente misteriosas, porque primeiro que a gente não tem a documentação necessária para a gente ir atrás. Por exemplo, o papiro de Hind foi escrito lá pelo século XVI ou XVII a.C., mas provavelmente alguns conhecimentos que estão lá já deveriam ter milênios de idade. Quer dizer, há milênios talvez os escribas egípcios, as pessoas que trabalhavam para os reis, talvez já soubessem aqueles resultados. Mas quem que inventou? Quem que descobriu? Nunca saberemos. Mas a Tales, então, Tales é o primeiro ser humano a quem individualmente são atribuídos resultados matemáticos. Bom, o próximo a falarmos é o Pitágoras. Aqui, essa figura é interessante, que é uma estátua em homenagem a Pitágoras, que existe na ilha de Samos, na Grécia, e ela basicamente ela pretende ter um formato de um triângulo retângulo, e onde a base, um dos catetos do triângulo retângulo é formado pela própria figura do Pitágoras com o braço levantado. Então isso é interessante por ser assim a própria concepção desta homenagem que fizeram ao maior sábio que talvez tenha nascido naquele lugar. Então ele nasceu na ilha de Samos, no Mar Egeu, também próximo à costa que hoje a gente chama de Turquia, por volta de 570 a.C., e morreu em Crótona, ou em Metaponto. Essas duas cidades, tanto Crótona como Metaponto, são cidades que ficam no sul da Itália, bem na bota, entre o salto da bota e seria aquela região da entrada, aquela concavidade que existe abaixo da bota, entre o salto e a sola da bota da Itália. Então, essas duas regiões, e ele morreu por volta de 495 a.C. São atribuídas a Pitágoras também viagens ao Egito e ao Império Persa.
mas a opinião não é unânime entre os estudiosos. Mais uma vez, aquela coisa. Talvez não tenha sido necessário que esses homens tivessem viajado para obter os conhecimentos pré-existentes no Egito e na Babilônia. Talvez esses conhecimentos tenham chegado até eles por outras vias. Afinal de contas, onde eles moravam era um corredor muito intenso de passagem de pessoas de várias etnias e de várias culturas. Então pode ser que realmente Pitágoras e Tales tenham aprendido muito sem ter que ir muito longe de casa. E Pitágoras, a vida de Pitágoras também é envolta em mistério, e ele mesmo, ele é mais conhecido, claro, é conhecido pelo Teorema de Pitágoras, mas ele é mais conhecido pela sua vertente místico-religiosa do que propriamente pela matemática. É claro que ele criou uma sociedade, a escola pitagórica, na cidade de Crótona, que hoje a gente conhece como Itália, mas ali naquele tempo Crótona era uma cidade grega na Península Itálica, e era o que a gente chama de Magna Grécia, a Grande Grécia, quer dizer, que os gregos se espalharam por vários pontos do litoral do mar Mediterrâneo. Mas a sociedade pitagórica, então, pregava coisas como vegetarianismo, tinha uma regra esquisita de que não podiam comer feijões, eles tinham uma noção que chama-se metempsicose, que é basicamente a ideia de que a alma transmigra dos seres. Então, por isso que era importante eles não comerem carne, não matarem, porque provavelmente aqueles animais podem ser o recipiente da alma de alguém que já morreu. Então eles tinham toda uma série de crenças. Mas essas crenças vinham misturadas com conhecimentos que eles adquiriam empiricamente ou mesmo por meio do raciocínio formal, raciocínio dedutivo. Por exemplo, os pitagóricos foram elaborar uma teoria das escalas musicais. Então, quer dizer, provavelmente eles pegaram uma corda e eles ficavam tocando a corda e pondo uma presilha em vários pontos e vendo que som dava. Então eles percebiam que se você dividisse a corda em frações, por exemplo, em metade, a corda que você tocava, a corda inteira e a metade da corda, eram basicamente o mesmo som, só que no caso a gente sabe hoje que é uma oitava acima. Se você dividisse a corda em 3 pedaços, em 3 partes iguais, você tinha um intervalo de uma quinta. Então, com isso, por exemplo, você podia dividir em 3, aí você ia para uma quinta, aí você pegava, dividia em 3 novamente, aí você ia para uma quinta a partir daquela quinta, e aí você conseguia varrer a todas as notas, então você ia ter uma escala musical até você chegar de novo na nota original. Só que você não chegava na nota original. Isso é um problema também que só foi resolvido depois pelo Bach, lá no século XVII, no século XVIII, que o Bach, que ele percebeu assim, que se você ia subindo, então de um Dó, uma quinta, você vai para Dó, Ré, Mi, Fá, eu acho que Sol, eu acho que você vai para um Sol, do Dó, você vai para o Sol, aí depois você vai para um Ré, e aí você vai andando na escala, mas quando você chega no Dó de novo, você não chega no Dó, você chega numa coisa muito próxima do Dó. Então, para acertar essa diferença, demorou alguns séculos. Mas isso é outra história, que talvez valha a pena ser contada em outro momento. Mas a própria palavra filosofia basicamente significa amigo da sabedoria ou amor à sabedoria, e matemática, que é aquilo que pode ser aprendido. Ambas as palavras são atribuídas a essa seita pitagórica, essa escola pitagórica. Então, descobertas
matemáticas também foram feitas. Então, muito embora não existia a prática de se escrever, talvez nem Tales tenha escrito seus resultados, e muito menos os pitagóricos. Então existia mais uma tradição oral, então talvez eles se escreviam com um carvão na pedra, ou então escreviam na areia e depois apagavam, e todos em volta discutindo aquelas figuras, e depois era apagado, mas aquele conhecimento ficava na cabeça de cada um dos membros, e eles poderiam então transmitir oralmente para outras pessoas. Então acho que tinha muito mais esse sabor de mestre para discípulo, essa coisa assim de tete a tete, do que propriamente uma coisa redigida, uma coisa formal a respeito do corpus de conhecimento que eles adquiriram. Então, assim, dentre as contribuições matemáticas, e de novo, as contribuições matemáticas que são atribuídas a Pitágoras, na verdade, são dos pitagóricos. É claro que tudo acabava sendo atribuído ao mestre, né? O mestre era o Pitágoras era quem realmente ficava com a glória de ter descoberto, mas certamente essas descobertas eram coletivas. Então, coisas importantes que surgiram da escola pitagórica: a média e extrema razão, que é o que a gente conhece como razão áurea. E eles sabiam muito bem trabalhar com isso por causa do pentagrama, do pentágono regular. Então, se você pega um pentágono regular, desenha uma estrela, pega as diagonais, você vai achar um outro pentágono regular lá dentro, e o lado daquele pentágono regular em relação à dimensão da diagonal, todas essas medidas estão, de certa forma, codificadas na razão áurea. Então, o pentágono é cheio de exemplos onde aparece a razão áurea. Então, é muito interessante você ver que isto é uma coisa que fascina desde aquele tempo, que é uma coisa que ela se reproduz, porque das diagonais do pentágono você tem uma estrela, e você tem um outro pentágono, e você pode fazer de novo as diagonais, você vai ter um outro pentágono, e assim você pode ir infinitamente fazendo esses pentágonos. Outra coisa que eles trabalhavam muito era a questão de números figurativos. Eles tinham todo um misticismo a respeito de números. Primeiro, por exemplo, eles tinham a noção de que existiam números masculinos, que eram os números ímpares, e números femininos, que eram os números pares. O 1, no certo sentido, era o pai de todos os números, e o 2 era o sentido feminino assim, do número, do par, da união. Então eles tinham uma relação meio mística com os números. E uma das formas deles organizarem os números é em termos de figuras. Então tem os números triangulares. Se você pega 1 mais 2 mais 3 mais 4, você tem 10. E e você pode organizar essas 10, pensa 10 bolinhas, 10 pedrinhas, em um triângulo equilátero. E assim também você pode falar dos quadrados. 1, 4, 9, 16, são quadrados. Então, e esses quadrados, por sua vez, são soma de números ímpares. Você pode ver cada número quadrado como soma de números ímpares. Tem também os números pentagonais e assim sucessivamente. Então, você poderia organizar os números de formas figurativas. Então, isso era uma coisa que interessava muito. E tem até, se vocês olharem o vídeo da professora Tatiana Hocking, ela acredita que talvez o Pitágoras não tenha provado o teorema de Pitágoras como a gente conhece hoje, mas talvez eles só tenham percebido que você pegar alguns quadrados e cada vez que você pega um quadrado, você soma um número ímpar, você tem um quadrado maior. Você soma mais um número ímpar, você tem um outro quadrado. Então, mas alguns desses números ímpares podem ser eles mesmos quadrados. Então, existiria uma forma de um quadrado ser a soma de outros 2 quadrados.
e é o que a gente chama das ternas pitagóricas, das triplas pitagóricas, que os babilônios também já conheciam. A gente já falou sobre isso, que tem aquele tablete Plimpton 322, que tem uma série de, uma tabela enorme de ternas pitagóricas. Então, talvez a questão do Teorema de Pitágoras, na verdade, seja uma questão relativa a essas ternas pitagóricas, e não propriamente ao Teorema de Pitágoras em sua generalidade. A demonstração que a gente conhece, a demonstração oficial que a gente conhece do Teorema de Pitágoras da Antiguidade é a demonstração que tem no livro de Euclides, que aí a área do quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados sobre os catetos. Mas essa demonstração é engenhosa, é complicada, nós não temos certeza se o Pitágoras ou os pitagóricos tinham condições de realizar e de perceber todas as sutilezas e todos os detalhes dessa demonstração. Então, mas de qualquer forma, nós não temos qualquer chance de entrarmos muito a fundo, porque nós efetivamente não temos fontes para realmente chegarmos a alguma conclusão a respeito do que realmente foi feito por Pitágoras e o que não. Dentre as contribuições relevantes, ainda podemos citar a descoberta de segmentos incomensuráveis, e isso tem aquela famosa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre quem descobriu que a diagonal do quadrado e o seu lado eram incomensuráveis, e como isso trouxe um certo desconforto, um certo escândalo dentro da sociedade pitagórica, e tem a famosa lenda de que eles mataram essa pessoa que descobriram esse resultado. E tem o reconhecimento também dos 5 poliedros regulares, o tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro, e como essas coisas estavam, desde aquela época, talvez já relacionadas com os elementos. Então, o cubo estava relacionado com a terra, o tetraedro estava relacionado com... eu acho que o tetraedro era então, a terra, o octaedro, acho que era o fogo, o tetraedro era o ar e o icosaedro era a água. E o dodecaedro, na verdade, era como se fosse uma quinta essência que estaria relacionada com a matéria com que os astros, o Sol, a Lua, as estrelas eram formadas. Então isso era uma coisa, novamente, uma mistura entre matemática e misticismo relacionado a esses poliedros. E também tinha uma prototeoria de proporções. Também a gente vai falar mais sobre isso em breve. Bom, então vamos falar Hipasos, alguns geômetras que também são importantes. Hipasos é o rapaz que é atribuído à história de que a diagonal do quadrado é incomensurável com o seu lado. E aí conta-se a lenda que os seguidores da sociedade pitagórica, veja que ele viveu depois de Pitágoras. Já quando ele viveu, se a gente pensar bem, Pitágoras já ele viveu, assim, se ele morreu em 450, certamente Pitágoras já não era mais vivo. Então, os seguidores de Pitágoras, que a sociedade pitagórica, a escola pitagórica, continuou mesmo após a morte de Pitágoras. E esses seguidores têm a história de que eles afogaram o Hipasos por ele ter provado esse resultado. Então, isso não se sabe se é lenda ou se é verdade. Então, porque o grande problema, a escola pitagórica tinha um misticismo com os números e acreditava-se que tudo no universo era constituído de números. E quando se entende números, entende-se números inteiros. Okay? Então, esse é o resultado que, basicamente, a ideia de que existem segmentos incomensuráveis vem destruir essa noção de que tudo na natureza é feito de números inteiros. Próximo matemático que a gente vai citar é Hipócrates de Quios.
Então, nós vamos discutir em nossas aulas síncronas a respeito dos problemas matemáticos gregos importantes. Então, a matemática grega tinha uma grande relação com problemas de construções geométricas. Então, construções geométricas com régua e compasso. Então, eram regras muito bem determinadas, o que tinha que ser a construção geométrica. E alguns dos problemas clássicos de construções geométricas eram a duplicação do cubo. O que significa? Dado um cubo de lado L, construir um cubo cujo volume seja o dobro do cubo inicial. Então, você tem que construir basicamente o lado desse cubo. Então, na verdade, se o cubo inicial tinha lado L, esse cubo que você quer vai ter L vezes raiz cúbica de 2. Então, na verdade, você queria construir um segmento cuja medida é raiz cúbica de 2. Então, essa é a duplicação do cubo. Outro problema importante era a trissecção de um ângulo. Então, você desenha um ângulo, todo mundo sabe construir a bissetriz. Então, você sabe dividir o ângulo em 2 sempre. Mas dividir um ângulo em 3 pedaços, isto já não é trivial. Então, trissectar um ângulo é uma coisa que não é possível de ser feita. Então, o que se tem é assim, tentativas de como você construir com régua e compasso uma forma de trissectar um ângulo. E o último problema é o da quadratura do círculo, que significa construir um quadrado com a mesma área de um círculo dado. E é nesse problema que Hipócrates se atracou. E, na verdade, ele não conseguiu resolver o problema, mas ele conseguiu inventar um método de quadrar outras figuras que eram circulares também. Eram misturas de arcos de círculo. Então, ele conseguiu fazer algumas quadraturas, mas não quadrar o círculo. Então, é chamada quadraturas de lunas ou quadraturas de lúnulas. Então, isto é a maior contribuição quando a gente fala de Hipócrates de Quios. É importante também a gente relembrar que Hipócrates de Quios não deve ser confundido com Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos é o pai da medicina. Então, quando os médicos fazem o juramento de Hipócrates, estão fazendo um juramento que é atribuído a Hipócrates de Cos, que era contemporâneo, por incrível que pareça, do Hipócrates de Quios, mas que tem outra relevância, outra dimensão, o seu trabalho. O Hipócrates de Cos certamente é muito mais conhecido popularmente, porque a medicina, até hoje, em certa proporção, é devedora do seu trabalho, das suas contribuições, mas o Hipócrates de Quios poucas pessoas conhecem, mas ele teve um trabalho importante dentro da matemática. Ele inventou também o mesolábio, que é uma forma geométrica de fazer multiplicação através de construções de linhas paralelas. E mostrou que o problema da duplicação de cubo podia ser reduzido a um problema de encontrar duas médias proporcionais. Todos esses pontos técnicos eu estou colocando aqui, mas esses pontos vão ser discutidos nas aulas síncronas. Então, nas aulas síncronas, a gente vai gastar mais tempo discutindo o que significa encontrar duas médias proporcionais. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui, elas terão outros desdobramentos nas nossas aulas. Vamos adiante. Hípias de Elis, ele propôs uma solução para o problema da trissecção de um ângulo com um auxílio de uma curva especial chamada trissectriz. Então, a trissectriz de Hípias, que posteriormente um outro matemático chamado Dinóstrato mostrou que o Dinóstratus mostrou que a mesma curva poderia solucionar o problema da quadratura do círculo. Então, existem algumas curvas muito interessantes, e as trissectriz
de Hípias ou quadratriz de Dinóstratos, ele é um exemplo onde você tem a mesma curva servindo a dois propósitos completamente diferentes. Assim também é o caso da, das espirais de Arquimedes, que elas servem tanto para trissecção de ângulo quanto para quadratura do círculo, ou então as conchoides de Nicomedes, que servem tanto para trissecção de ângulo quanto para duplicação de cubo. Então todas essas curvas são interessantíssimas e assim mostram a amplitude da criatividade e da inventividade desses matemáticos gregos. Arquitas de Taranto. Taranto também é uma cidade que fica ali naquela concavidade da bota italiana, mas também Taranto era uma cidade grega, ali na Península Itálica, e ele também era um herdeiro da tradição pitagórica, já que Taranto fica perto tanto de Crótona como de Metaponto, e ele provavelmente conheceu os pitagóricos e passou a denominar, porque os pitagóricos eles tinham uma teoria de proporções e eles conheciam a média aritmética, a média geométrica e a média que eles chamavam de subcontrária, e que o Arquitas passou a chamar de média harmônica, que é como é conhecida até hoje, a média harmônica de números. E elaborou também um método sofisticado para a resolução do problema de duplicação de cubo, utilizando a intersecção de três superfícies. Na minha opinião, a demonstração, o método de Arquitas para a solução da duplicação de cubo, envolvendo a intersecção de um cilindro, de um cone e de um toro, é uma das construções mais extasiantes, mais belas e de um conteúdo mais intrigante de toda a matemática da antiguidade. Próximo que eu vou fazer um comentário é Zênon de Eleia. A importância de Zênon vem pelo fato de que ele propôs alguns paradoxos sobre o infinito e sobre o movimento. Então tem o paradoxo da dicotomia, que basicamente diz que para você chegar de um ponto A até um ponto B, você tem que primeiro andar metade. Mas para você andar essa metade, você primeiro tem que andar a metade dessa metade. Para você andar a metade dessa metade, você tem que andar a metade desse comprimento, e assim sucessivamente. Então, portanto, você tem que fazer infinitos processos para você conseguir chegar até o ponto que você quer. Então, você, a priori, nunca chegaria, porque você teria que fazer infinitos processos de passar por pedaços cada vez menores, mas efetivamente você tem que fazê-lo. Então, na verdade, a quantidade de processos, a quantidade de distâncias que você teria que andar, segundo ele, seria infinito, e isso traria um paradoxo com respeito à existência do movimento. Outro paradoxo é o de Aquiles da tartaruga, que diz basicamente o seguinte: vamos supor que Aquiles corra o dobro da velocidade de uma tartaruga. Então, e ele sai, sei lá, 100 metros atrás. Estou dando um número assim só para você ter ideia. Então, quando Aquiles, eles saem ao mesmo tempo. Quando Aquiles chegar no ponto onde a tartaruga saiu, a tartaruga andou 50 metros para frente. Então, Aquiles ainda não alcançou a tartaruga. Quando Aquiles chegar no ponto onde a tartaruga estava, a tartaruga já andou mais 25 metros à frente, e assim sucessivamente. Então, segundo Zenon, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. E o paradoxo da flecha, que esse é mais complicado, porque diz o seguinte: quando em cada momento, se você atira uma flecha, em cada momento ele está uma única posição, então ela ocupa aquela posição. Então, se ela ocupa aquela posição, ela está em repouso naquela posição. Então, como que um movimento pode ser feito de infinito? Em cada momento ele está numa posição. É como se você tirasse uma foto. Então, vamos pensar que a flecha está um filme e você filmou. Então, o que é um filme? Talvez isso seja bem interessante, o cinema.
Então, quando você roda o filme, cada quadrinho é uma fotografia que você tira. Então você tira uma quantidade grande de fotografias, e em cada momento você tirou um retrato. Aquilo está estático. Se você pega um quadradinho do filme, do cinema, você está vendo a flecha parada, e em todos os quadradinhos a flecha está parada. Mas no final das contas a flecha se movimentou. Então, como pode um movimento ser feito de infinitos momentos de total repouso? Esse era o terceiro paradoxo. Então, todos eles apontavam dificuldades conceituais intrínsecas relativas ao conceito de infinito, tanto de infinito como de infinitesimal, e também ao conceito de movimento. E, na verdade, demorou muito tempo. Na verdade, o que o Zenon fez foi alertar que, cuidado, mexer com o infinito pode ser muito mais complicado do que você imagina. Outro cara que eu vou citar é Tetetus. Tetetus, ele foi membro da Academia de Platão. Então agora já estamos entrando no século IV antes de Cristo. E esse é o período em que Platão fundou sua academia. E então todo o período de Platão, então Tetetus, ele é alguém que foi amigo pessoal de Platão, e quando Tetetus morreu, Platão escreveu um diálogo em sua homenagem, o diálogo que chama Tetetus. O Tetetus deu continuidade ao programa de classificação de segmentos incomensuráveis, que começou com um outro personagem que a gente conhece muito pouco dele, chamado Teodoro de Cirene. Cirene é uma cidade grega também que fica no norte da África, onde hoje seria o país, eu não sei se está na Líbia ou na Tunísia, um desses dois países. E ele foi mestre, o Teodoro de Cirene foi mestre de Teetetos, e Platão também o chamava de mestre. Então, e ele provou que as raízes quadradas de números inteiros livres de quadrados entre 3 e 17 eram irracionais. Então, não sei se vocês já viram você pega um triângulo de lado, um quadrado, um triângulo retângulo de lado 1, 1. Então, tem raiz de 2. Se você põe agora, pega essa diagonal raiz de 2 e põe um outro triângulo retângulo com o outro cateto 1. Então, você vai ter raiz de 3. Depois, com outro cateto 1, você tem raiz de 4, que é 2. Então, você vai construindo assim, você tem raiz quadrada 17, que aí você vai formando uma espiral, e quando chega em raiz quadrada 17 é quando você quase que fecha aquele percurso. Então, eu vou mostrar isso também na aula, que é interessante. E Teodoro de Cirene é atribuída a ele a prova de que raiz quadrada de 3 era irracional, raiz quadrada de 2... Raiz quadrada de 2, na verdade, é a mesma demonstração. Quando eu falo irracional, na verdade, essa demonstração tem a ver com o fato de que aquela diagonal e 1 eram incomensuráveis. A palavra irracional não existia, porque mesmo uma fração, por exemplo, 3/5, isso para nós é um número. Não existia essa noção de que 3/5 era um número para um grego. 3/5 era uma razão entre dois números, o número 3 e o número 5. Isso sim, eles entendiam que 3 está para 5, mas não 3/5 como uma fração. Então mesmo a noção de número racional é diferente do que a gente entende hoje. Então é importante a gente não cometer certos anacronismos quando a gente fala de irracionais. Eudóxio de Cnido. Talvez Eudóxio de Cnido tenha sido o matemático mais brilhante da antiguidade. E o matemático, assim, obviamente antes de Arquimedes. Arquimedes é, sem dúvida, hors concours, né? Arquimedes, em termos de genialidade e de produtividade, bate todos os seus antecessores.
Mas Eudoxo de Cnido, talvez pela sua criatividade, pela sua originalidade, tenha sido mais importante, porque ele elaborou uma teoria de proporções e uma teoria de incomensuráveis. Ambas estão descritas com uma riqueza de detalhes, essas teorias de Eudoxo, nos livros dos elementos de Euclides. Então, Euclides gasta um tempo importante dentro da sua obra para descrever a teoria de Eudoxo. E ele também criou uma poderosa ferramenta para o cálculo de áreas e volumes, que é usado ad nauseam pelo Arquimedes, que é o método da exaustão. Então, o método da exaustão também é uma invenção de Eudoxo. Então, Eudoxo, basicamente, ele seria quem deu o pontapé inicial para o cálculo infinitesimal, num certo sentido. Então, o método da exaustão talvez seja o método mais importante para você controlar quantidades infinitas, processos que envolvam um número infinito de passos, controlá-los por uma quantidade finita. Então, você fazendo uma quantidade finita de procedimentos, você garante que aquele resultado, quando você fizesse infinitas vezes, também vai dar certo. Então, Eudoxo será discutido amplamente nas nossas aulas, e, no certo sentido, os gregos eram mais modernos. Eudoxo, no certo sentido, tem uma visão mais moderna do que muitos no começo do cálculo. No começo do cálculo, se você pensar Newton, se você pensar Leibniz, se você pensar os que vieram antes do Newton, por exemplo, Cavalieri, todo aquele pessoal que pensava em termos de infinitésimos, o Eudoxo, no certo sentido, tinha uma noção de rigor muito mais precisa e que está muito mais de acordo com a modernidade, como a gente entende o cálculo hoje em dia, do que propriamente os pais do cálculo. Menecmus foi provavelmente discípulo do Eudoxo, e ele é reconhecido como o primeiro geômetra a estudar secções cônicas. Então, elipse, parábola, hipérbole, provavelmente ele foi o primeiro a dar as propriedades dessas curvas que são obtidas a partir de você intersectar cone. E ele utilizou secções cônicas para fornecer uma solução para o problema da duplicação do cubo. Dinóstratus, que era irmão de Menecmus, ele utilizou a curva trissectriz de Hípias para fornecer uma solução do problema da quadratura do círculo. Então, veja só, todos esses atores são pessoas geniais que, com muito pouco, então, num certo sentido, é uma idade heróica da geometria grega, e com muito pouco eles conseguiram muito, e com uma genialidade e com uma criatividade que nos deixa assombrados até os dias de hoje. E certamente eles lançaram as sementes das primeiras, que foram dar os primeiros frutos com a teoria geométrica, com os elementos de Euclides, onde todas essas coisas foram formalizadas ao seu ponto ápice até então. Então, a formalização da geometria veio com Euclides, como também em possibilidades mais inúmeras, que Arquimedes abriu, por exemplo, a possibilidade de calcular volumes e áreas de várias figuras que antes não se tinha nem se sonhava que poderia, graças a também práticas desenvolvidas por esses heróis, por esses pioneiros da primeira fase da matemática grega. Com isso, eu encerro nossa exposição aqui. Muito obrigado a todos pela atenção
e até a próxima aula.